Judy Garland will become an overnight sensation. The price? She'd work non-stop. He'd say, "This girl is great, and the reason is that she sings from the heart." And with that, he'd always find my left breast with his hand. I often thought I was lucky that I didn't sing with another part of my anatomy. My mother was truly a stage mother, a mean one. I've spent years and years and years trying to please through singing or acting, and yet I've constantly been written or talked about by certain individuals as an unfit person. What kind of people are they? They're dead people. But they've tried to kill me along the way, and by God, they won't. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre a trágica vida da Judy Garland. E não só a trágica vida da Judy Garland, mas também falar um pouco dos bastidores de O Mágico de Oz. O filme que originou toda essa história aí de Wicked, que hoje a gente tá vendo todo esse sucesso reverberar no cinema. A gente tá relembrando desse filme que foi tão amado. Mas quando a gente dá uma olhada na vida das pessoas que estavam por trás desse filme, do elenco principal e principalmente da estrela da época, Judy Garland, que é sem sombra de dúvidas uma das maiores estrelas do início do cinema no século XX, é a mãe da Liza Minnelli, contribuiu com tantos papéis incríveis aí que mudaram pra sempre a história do cinema antigo. A gente vê que as pessoas que talvez mais sofreram na indústria realmente foram essas estrelas do século passado. Elas eram extremamente sugadas. Ela foi uma menina que ela teve 5 casamentos, praticamente todo marido que ela casou era abusivo. Tentaram de tudo até conseguir tirar a vida dela quando ela se foi cedo demais, com 47 anos. A gente vai contar tudo pra vocês. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Nos ajude a chegar nos 500k, gente. E tem obra. Então hoje a gente tá fazendo independente de ter essa obra aqui. Então sejam gentis conosco, tá? A gente tá com ideias aí de mudar o cenário no futuro próximo. Ano que vem vai ser tudo diferente. Então fiquem conosco. Enquanto a gente ainda tá aqui no lixo até o luxo, gente. Exatamente. Vai seguir a gente também nas redes sociais pra gente ter esse contato mais próximo, nós e vocês. Vocês recebem spoiler do vídeo do dia lá, então vocês já ficam sabendo antes de todo mundo. Se você fica só aqui, você perde muita coisa. Bom, gente, Frances Ethel Gunn, mais conhecida pelo seu nome artístico Judy Garland, nasceu em 1922 de uma família assim que já tinha diversos problemas. Então, todos os problemas que ela acabou tendo ao longo da sua vida começaram dentro de casa. Porque assim, ela veio de uma família que, pra início de conversa, nem queria ela, tá? Os pais ali tinham planos, mesmo que na época fosse legal, de interromper a gravidez. Só que eles acabaram não conseguindo, levaram a gravidez pra frente e nasceu uma pequena estrela. Desde muito novinha, ela já tinha tendências artísticas, ela já cantava muito bem, ela já atuava e com apenas 2 anos de idade, seus pais obviamente já sabiam, já viram ali um terreno prontinho para eles investirem nessa criança e colocaram ela no olhar público. Ela começou dançando com suas irmãs, já encantava o público logo que ela subia no palco. E era uma coisa muito absurda, porque ela ficou só alguns anos, né, poucos anos performando com suas irmãs, mas ela dizia, ela chegou a dizer mais velha, que a única hora que ela se sentia querida pelas pessoas era quando ela estava em cima do palco, porque seus pais eram extremamente abusivos, tipo assim, eles só olhavam pra ela como um cifrãozinho, assim, basicamente. E ela falou que, tipo assim, os pais dela, principalmente sua mãe, eram os piores tipos de stage parents. A gente costuma falar sempre, frisar aqui pra vocês, essa expressão americana que refere a pais e mães que ficam bem ali naquela energia da Kris Jenner em Thank You Next, no clipe da Ariana Grande, que fica ali nas coxinhas do palco, assim, tipo, falando com o treinador, dá mais tempo pra ela, não deixa ela fazer isso não. Fica o tempo todo tolhendo a criança em prol desse sonho, que na verdade é mais do pai do que da própria criança. E as crianças estão ali acabando se submetendo a isso, porque obviamente elas querem agradar os pais, e isso nunca dá boa coisa pra essas crianças quando elas crescem. E a maioria dos astros teens que a gente vê quando adulto tendo seus surtos geralmente são frutos de stage parents. E a própria Judy Garland já falou que a mãe dela era o pior tipo de stage parent, malvada, ruim. My mother was truly a stage mother. A mean one. She was very jealous because she had absolutely no talent. E isso foi uma das coisas que mais traumatizou a sua vida desde muito cedo. Saber desde cedo que você não foi desejado pelos seus pais, eu acho que é uma dor que marcaria qualquer criança, e com a Judy não foi diferente, mas obviamente ela era muito única, ela tinha uma voz muito grave, mesmo sendo tão jovem, ela tinha um look muito único. Honey, they were made for going to town. E
ela começou a carreira dela com 2 anos de idade e ela rapidamente foi se enfronhando ali em Hollywood, conseguindo papéis legais em filmes, e tudo mudaria na sua adolescência quando ela bucaria o trabalho que mudaria pra sempre a sua vida em Mágico de Oz, né? Ela, como Dorothy, foi realmente um marco na história do cinema. Existe realmente o cinema antes e depois de O Mágico de Oz, entendeu? E a Judy Garland é uma peça crucial pra musicais e coisas do tipo. Desde que ela era criança, como a gente disse, ela tinha problemas em casa, não só com o fato de seus pais serem os stage parents, mas o seu pai era um homem bissexual. Naquela época, então, ele devia sofrer muito preconceito, não era um cara aberto, não se entendia muito bem, então ele acabava dando escapadinhas em casa, traindo a mãe da Judy com vários outros homens, o que deixava na cabeça da Judy, quando ela era criança, uma coisa meio confusa sobre o que estava acontecendo na família dela. O pai dela também chegou a falecer muito cedo, ou seja, ela foi criada apenas pela sua mãe durante grande parte da sua vida, e ela tinha ali suspeitas de que a sua mãe, para conseguir seus primeiros papéis ali em Hollywood, fazia o famoso teste do sofá, tipo assim, ela tentava se vender para fazer a filha dela chegar longe na indústria, o que era algo que também deixava a cabeça de uma pequena Judy Garland extremamente confusa. Ela começou ali a fazer alguns filmes, a ser um pouco conhecida, até que ela assinou com a MGM Studios. O MGM Studios é aquele famoso leão, sabe, que fica rugindo no início do filme? Esse é o MGM. E o CEO na época da MGM era o Louis Mayer, e esse cara era não só um CEO abusivo, mas ele era também um cara que ficava tocando de forma inapropriada o corpo da Judy Garland, e ela mesma já chegou a falar isso. Tipo, ele chegava pra ela e falava: nossa, essa menina aqui, ela canta com o coração, entendeu? E aí ele tocava o seio esquerdo dela com a mão, como se fosse ali, né, onde o coração está. E quando ela tentava, tipo assim, confrontar ele, falando que ela não estava se sentindo confortável com esses toques, ele falava: não, mas peraí, eu sou uma figura paterna pra você. Gaslighting. Então assim, desde muito criança, com apenas 13 anos de idade, ela já tinha que lidar com todas essas coisas pra não realizar um sonho que às vezes nem era só dela, era mais de sua mãe do que apenas seu, sabe? E obviamente, assim como toda mulher na indústria, né, gente, assim que ela começou a ser assinada em grandes papéis, em grandes projetos, pelos estúdios que a gerenciavam, eles começaram a dar um pitaco ali sobre o seu corpo, autoimagem, e o que mais a gente escuta enquanto a gente tá crescendo, que o nosso corpo não é o certo, que a gente precisa perder uns quilinhos, que a gente precisa perder peso. A câmera engorda, meninas, por favor, não engordem. É uma decisão muito boa e executiva para uma mulher de sempre se permanecer dentro do peso ideal. E ela não foi imune a todas essas críticas que nós mulheres, assim, eu acho que o Império Romano de muitas de nós é isso, né? Tipo assim, o nosso corpo. O nosso corpo. O nosso corpo não ser certo. Eu não me lembro de não pensar que meu corpo é errado nos últimos 20 anos da minha vida. Eu não lembro. Eu também não me lembro. Eu não me lembro de algum dia que eu tive paz. Que eu tive paz quanto ao meu corpo perante a sociedade. Nunca. Eu fui infeliz e eu sou ainda. E a Judy Garland é apenas mais uma de nós, nossa avó. Ela era apenas uma criança, gente. Apenas, quando ela começou a chegar na indústria, isso já era passado pra ela, que ela tinha que emagrecer. Ela era uma menina muito baixinha, mas que no corpo dela não era totalmente petizinho, assim. Então, eles queriam diminuir as formas dela. Ela tinha que usar corsetes pra poder diminuir o tamanho dos seus seios, pra pegar constantemente papéis de meninas mais jovens do que ela era de fato. E ela tinha que não só ter uma dieta extremamente restrita, mas tomar diversos remédios pra não engordar 1 grama e inclusive continuar emagrecendo, né? Quanto mais magra, melhor. Óbvio, claro. E o interessante sobre tudo isso é que eles prescreviam remédios pra literalmente uma adolescente, gente. E isso, obviamente, vai mexer com todo o seu sistema de crescimento imunológico, da sua menstruação. Ela ficava com um organismo extremamente disfuncional, desregulado, como qualquer adolescente ou pessoa adulta também ficaria. Então ela acabava tendo insônia. Isso acabava resultando ela procurar por mais remédios e a equipe dela transformar ela em uma pessoa que era viciada em remédios muito jovem. Então ela ficava num ciclo vicioso, ela tinha que tomar um remédio porque ela tinha que emagrecer. Isso dava insônia nela, isso diminuía o rendimento dela em sets de filmagem, trabalhos. Então ela tinha que tomar um remédio para dormir. Naquela época, com a tecnologia que tinha, os remédios deixavam as pessoas grog. Como que ela ia ficar cantando o tempo assim pra baixo nos musicais, que ela era estrela, nas propagandas, nos palcos, nos filmes, eles tinham que dar um outro remédio pra injetar energia nela. Então era um ciclo vicioso, onde desde que ela tinha 13, 14 anos, ela tomava remédio todo dia, não só 1 nem 2, mais de 4, um coquetel mesmo, pra ela ficar acordada, ligadaça, entendeu? Pra ela continuar emagrecendo e continuar fazendo todos os filmes e trabalhos que ela tava tendo, porque era um atrás do outro e ela era extremamente mal paga, assim. From what Judy told me in those years, the medication she was taking was a studio doctor. And yes, some of it was for her weight, but a great deal of it was, because these pictures were coming one right after the other for a while, was
wake her up because they'd given her a pill to sleep. Now they had to give her a pill so she'd be, not groggy in the morning on the set. They didn't mean to addict her. They were trying to get a picture finished. She did complain to me once that she would love to stop it all, but she doesn't know how. She says, you can't go tell Mr. Mayor, you won't do it. So that meant you just had to do it in those days. That's what it meant. She knew there was no way that she could turn and, refuse this medication. E aí, como a Nath disse, quando ela fez 16 anos, ela bucaria o papel que mudaria tudo pra ela, que seria a Dorothy em Mágico de Oz. E sim, a gente sabe que o Mágico de Oz é um filme que marcou a vida e a infância de muitas pessoas. Eu assistia Mágico de Oz sem zoeira toda semana quando eu era mais novinha. Eu era apaixonada, ainda sou até hoje por esse filme. Mas os bastidores, não só pra Judy Garland, foram assim, um filme de terror. Quando a gente vai analisar tudo o que aconteceu por trás das câmeras daquele filme, a gente fica, meu Deus, um filme que trouxe tanta alegria, tanta felicidade pra tanta gente, na verdade destruiu muitas dessas pessoas e esses atores no set. A gente fala de filmes de fantasia, né, de bruxas, de magia, a gente tem que lidar com efeitos especiais. Hoje em dia a maioria desses efeitos são feitos com CGI, computação, mas naquela época muitos dos efeitos eram práticos, e muitos desses efeitos práticos, ou seja, eles faziam a coisa acontecer ali no set mesmo de gravação, eram coisas que acabaram prejudicando muitos dos atores. Por exemplo, tem uma hora no filme que neva, e essa neve falsa utilizada era feita de amianto, que é uma substância extremamente cancerígena. Colocou ali pra todos eles respirarem tranquilamente. E assim, os efeitos práticos e maquiagem na época, por exemplo, o ator que interpretou o Homem de Lata, ele teve queimaduras seríssimas ao redor do seu rosto e pescoço, porque aquele tipo de maquiagem que ficava ali horas e horas e horas nele no set era inflamável. Exato. Olha que legal. E sem contar que antes, né, o ator que iria interpretar o Homem de Lata também teve problemas com a sua maquiagem, porque eles trocaram um pouco a composição pro que realmente chegou no filme, e esse cara que acabou passando mal, mas ele acabou ficando semanas internado por conta da maquiagem que passaram pra ele ficar com um tom de prata. Por isso que eles tiveram que trocar o ator depois, que também teve complicações. Olha que maravilha. O ator também que fez o espantalho tiveram várias complicações em volta também da maquiagem e da roupa, né, que colocaram nele pra ele ficar com aquele aspecto de espantalho. O ator que interpretou o Leão também teve vários problemas, porque aquela fantasia, gente, era muito quente. Era feita com pele de leão de verdade. Então ele ficava o dia inteiro naquela fantasia, suava demais, num ponto de que ao final do dia eles tinham que colocar a roupa numa secadora industrial pra poder terminar. E era uma roupa extremamente anti-higiênica que ficava cheia de insetos. Pra depois colocar de novo no homem no dia seguinte, que já devia estar todo assado, todo queimado, todo... Outra pessoa também que teve que passar maquiagem na cara, né, foi exatamente a Margaret Hamilton, que fez a Bruxa Má do Oeste. A gente sabe que ela é verde, então ela teve que passar maquiagem por todo o seu corpo. Uma maquiagem que penetrou na pele dela de tal forma que demorou meses pra poder o rosto dela voltar ao normal depois que as filmagens terminaram. Tem vários efeitos especiais também em volta da personagem da bruxa, e ela teve que fazer vários deles, e alguns que envolviam fogo acabaram queimando ela. Ela teve queimaduras de 3º grau na mão e de 2º grau na cara, queimaduras que foram agravadas por causa da sua pintura, né, por causa da tinta que ela tava na Isso pele. Tudo pra ganhar uma pizza e um Guaravita, né, de salário cada um deles, né? E quando a gente para pra pensar, todos os atores sofreram, mas assim, a Judy Garland tava passando por tudo isso que a gente falou pra vocês. No set de filmagem de Mágico de Oz, ela continuava tomando todos esses remédios, usando corset, porque a Dorothy já era pra ter 11 anos de idade e ela tinha 16 na época. 17 quase, ela já era tipo assim, uma jovem adulta quase. Exatamente, então tinham que fazer com que ela parecesse mais jovem, sem contar que o salário da Dorothy, gente, ela era a principal, ela é a principal de Mágico de Oz. Gente, a gente até hoje fica chocado com a discrepância de salário entre homens e mulheres fazendo o mesmo papel no mesmo lugar. Hoje, que a gente já teve o movimento Me Too, que a gente tem o feminismo, que a gente tem as discussões na internet, as pautas, as militâncias. Imagina 100 anos atrás, gente. Gente, o salário dela só não era menor do que o do Totó, o cachorro. Judy Garland, que era o nome do filme. Ela já era famosa quando o filme estreou. A gente ri de nervoso. É de nervoso, gente, nervoso. Porque de tudo que ela teve que passar. Sem contar também que ela tava numa dieta extremamente restritiva na época. Ela tinha que tomar apenas café preto e uma sopa de frango, além dos remédios que ela tomava pra emagrecer. Delícia. Maravilhoso. Sem contar todo o assédio que ela sofreu nos bastidores por vários dos atores que interpretavam os Munchkins, que são aqueles anões que ficavam dançando com ela ali no início do filme.
Relatos dizem que muitos a chamavam pra sair, sendo que eles eram homens de tipo 40 anos de idade e ela era uma menina de 16, e muitos também ficavam passando a mão por debaixo do vestido dela. Então realmente, o filme Mágico de Oz é um filme maravilhoso, mas nos bastidores, todos os atores sofreram muito. Todos os atores do elenco principal tiveram, olha, a sua vida praticamente destruída por causa desse filme. Mas foi um filme que mudou pra sempre a carreira deles, foi um filme que mudou pra sempre a carreira da Judy Garland no cinema. Foi um marco que depois disso ela se tornou talvez, assim, o commodity mais precioso de Hollywood. Quando o assunto era colocar ela em filmes, principalmente musicais, ela era a número 1, ela era queridinha. E, obviamente, a atenção da mídia em cima dela transformou a vida dela no inferno, né, gente? Porque é o que acontece com toda grande celebridade. A vida das pessoas vira uma exposição em praça pública, todo mundo quer um pedaço dessa pessoa e tal. Ela começou a ser requisitada para mais eventos, ela começou a ser requisitada por mais homens, e isso originou uma série de 20 anos de uma vida extremamente publicizada e triste, né? A começar por todos os casamentos dela que foram horríveis. Apenas 19 anos ela teria o seu primeiro casamento, um casamento que já traria traumas pra ela, porque pouco tempo depois ela já engravidaria, e ela queria manter a gravidez pra frente, era o que ela queria ter o filho, mas o estúdio, o MGM, a obrigou a interromper essa gravidez logo no início. Ela acabou desenvolvendo alguns traumas quanto a isso, e o casamento dela acabou não durando também, eles terminaram pouco tempo depois. Ela também só se casou pra se livrar da mãe, entendeu? Que controlava suas finanças, tá? Então já não é um motivo muito bom pra você casar com 19 anos, né? Não casa com 19 anos, ponto. Não, você tá muito jovem. Uma dica que a tia Nath te dá. Não casa com 19 anos. Adulto. Exatamente, vai curtir um pouquinho. Ah, mas eu amo ele, eu amo ela. Calma, gente. Calma, vai ter muito tempo pra vocês viverem a vida. Calma. Aí o seu segundo casamento seria com Vincent Minnelli. Sim, Minnelli quem? Liza Minnelli, a filha do casal que também se tornou aí uma grande atriz, cantora nos Estados Unidos e tudo mais. E foi com ele, né, com Vincent, seu segundo marido, que ela teve a Liza, que foi sua primeira filha. Esse relacionamento também não foi um relacionamento muito bom pra Judy Garland, porque o Vincent basicamente era um cara extremamente abusivo, violento e que traía ela com vários homens. Além de ter 20 anos a mais que ela. Importantíssimo lembrar. Também, né? Ela tinha 20 e pouquinhos e ele já era um 40. Traía ela com vários homens. É triste porque você vê que o ciclo se repete, né? Tipo assim, o pai era assim com a mãe. E aí ela casou com um homem que fez parecido com ela, né? Aos 30 anos ela embarcaria no seu terceiro casamento com Sidney Luft, que se tornaria o seu empresário e trabalharia com ela em A Star is Born, né? Nasce uma Estrela. Só que, obviamente, teríamos problemas nesse casamento, porque ela se casaria outras 2 vezes depois. O Sidney era um cara que era extremamente dependente químico, um cara que usava todo o dinheiro e as finanças da Judy pra poder abastecer o seu vício. E acabou que no final não deu certo, obviamente, por tudo isso, né? Obviamente. Óbvio. O quarto casamento da Judy seria com um homem chamado Mark Herron. O casamento durou apenas 5 meses e foi marcado por uma traição extremamente chocante. Ele foi pego dormindo com o marido da sua filha. Então vamos lá. Ele, Mark, né, já tinha filhos de outros casamentos, assim como a Judy. E ele traiu a Judy, ele foi pego por ela e tal, e pessoas da sua equipe, na cama com seu genro. Gente, babado. Old Hollywood servia muito. Hoje eu acho que Hollywood não serve tanto. Olha, nossa, gente. Olha. E obviamente com tudo isso que estava acontecendo na vida pessoal e na vida profissional, ela sendo sempre extremamente sugada pela mídia e pela indústria, a Judy Garland acabou se tornando cada vez mais dependente de substâncias químicas. E isso acabou causando um problema muito grande dela com a sua filha, Liza Minnelli, que acabou a expulsando de casa porque ela tava dando muito problema, entendeu? É porque geralmente pessoas que são dependentes químicas dão muito problema, né? Quem ajudou ela foi a Lori Luft, né? A filha do seu terceiro casamento, que ajudou a mãe abrigando ela e cuidando dela nos seus últimos anos. E o final da sua carreira foi extremamente deprimente, gente. O etarismo já é uma coisa que consome a gente hoje em dia, que hoje, igual a gente falou, já estamos em outro lugar, com discussões e não avança. Até mesmo a saúde, as pessoas hoje aparentam ter menos idade e tal. Mas se você pesquisa fotos da Judy Garland, ela faleceu, ela não tinha nem 50 anos e ela parecia ter muito mais, provavelmente por causa de uma vida de abuso de substâncias, de abuso com ela. Uma vida que realmente foi muito dura com ela, que acabou tirando um pouco da alegria dela e da juventude dela, né? Então, assim, o final de sua vida ela já não conseguia mais tantos papéis que nem antes. Ela começou a trabalhar num bar gay nos últimos anos da sua vida. Ela trabalhava como performer. Ela ganhava, tipo, $100 por noite. Então era assim que ela conseguia se manter também, até porque o seu antigo casamento quebrou todas as finanças dela, porque ele era super dependente químico. Então, assim, ela acabou chegando nesse ponto na vida dela. E é muito triste que os últimos anos da vida dela, ela estava extremamente destruída e isolada, e ela estava, inclusive, dependendo de fãs que a obrigavam em sua casa, tipo assim, em solidariedade pra ela ter onde dormir. Ela não tinha onde dormir, gente. Ela ficou uma mulher que era, tipo assim,
talvez a primeira estrela gigantesca do cinema colorido. E aí ela embarcaria no seu último casamento, que seria com o Mickey Deans, que seria um cara que tentaria, tipo assim, reviver a carreira dela e tudo mais. Não daria certo, porque ele seria o viúvo dela. Ele que a encontrou sem vida depois de uma overdose com apenas 47 anos de idade. Ela faleceu em 69, gente. E assim, é viva hoje por causa de todo o seu legado que ela deixou. Ela vive hoje através da sua filha, ela vive hoje através dos seus filhos. Mas é muito triste a gente dar uma olhada pra trás. A gente já fez vídeos assim sobre a Drew Barrymore, sobre a Brooke Shields, e elas lembram muito a Judy Garland. Meninas que chegaram novas na indústria, que foram extremamente sugadas, mas infelizmente a Judy Garland foi a primeira, né, a pioneira. Teve o fim mais trágico de todos, entendeu? Ela ainda chegou a tentar lutar pela vida, mas não resistiu com a overdose. E é muito triste de ver que, tipo assim, o filme que mudou a vida de tantas crianças era um filme que, na verdade, hoje ele é conhecido até como Sete Amaldiçoadas. As pessoas usam isso até pra ficar falando assim: por que a Cintia e a Ariana Grande estão chorando muito? O que aconteceu nesse set? Porque se você for olhar a história do set de Mágico de Oz, era amaldiçoado. E eu não acho muito legal ficar trazendo isso, né, fazendo essas duas comparações, porque realmente a gente tá olhando duas mulheres que estão vivendo o sonho da vida delas numa press tour que pode parecer cômica pra gente, porque elas choram o tempo todo, mas dá pra ver que vem de um lugar de muita paz e muito amor, versus realmente vidas que foram destruídas desde muito cedo nesse set do primeiro filme, entendeu? Exatamente. E é muito triste a gente olhar aqui uma história que fala tanto sobre casa, sobre lar, sobre amor, sobre realização de sonhos e amizade. Teve uns bastidores tão horríveis quanto esse filme teve, né? Principalmente a atriz passou por tantas coisas que ela teve que passar ao longo da vida. É muito triste. É muito triste. Eu só quero pensar que, tipo assim, onde quer que ela esteja agora, ela esteja vendo o sucesso de Wicked, de tudo que tá acontecendo com o legado que ela iniciou, e esteja mais feliz, sabe? Sim. Qual que é a opinião de vocês? Se inscrevam no canal, dá like nesse vídeo, vai seguir a gente nas redes sociais. Amanhã tem vídeo, vai ter vídeo essa semana toda, gente. Exato. Um beijo. Tchau.